Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar novamente sobre mais sobre a rotina, né, de uma escola de primeiro grau aqui na Alemanha, onde eu estou trabalhando já há algumas semanas. E eu disse para vocês no último vídeo, né, que eu tinha feito uma listinha de coisas que eu vinha observando, que eu achava interessante compartilhar aqui. Então eu vou dar continuidade hoje. Vou falar de mais algumas coisas, mas vai ficar mais ainda para um outro vídeo. Tem bastante coisa, eu tô gostando muito. Então, uma das coisas que eu quero comentar hoje é que assim, para cada dia da semana existe uma programação. Da minha experiência, da minha referência, né, de primário, para cada dia da semana a gente tinha uma aula, né? Então, educação artística e educação física. É, História e português, algumas matérias assim que eu lembro. Nessa escola onde eu estou trabalhando também tem uma rotina assim. Como eu tô mais focada, né, nas crianças de segundo ano, é um público que eu tô mais direcionada, depois explico um pouquinho mais sobre o meu papel nessa escola, nessa sala de aula. É, então, para o segundo ano, eles recebem hoje o alemão, que equivale ao nosso português, né? Matemática e inglês. E essas são as matérias assim mais específicas. Agora, de forma geral, lembra que eu falei para vocês que essas crianças estão inseridas no mesmo ambiente, onde tem criança de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então, para todas as crianças, o que é passado é noções de religião, noções de cidadania, noções de comportamento em geral, de convivência, né, de colaboração, de coletividade. E então, assim, quando elas não estão nessas aulas específicas de alemão, de matemática ou de inglês, quais são algumas das coisas que elas acabam aprendendo assim pela convivência, né? Sempre que não tem uma aula técnica, elas têm que ler um livro. Então tem uma estante para cada sala de aula, tem uma estante repleta, recheada de livros. Então as crianças precisam nessa estante quando elas têm tempo livre e ler um livro, todas, sem exceção. E aí é um momento assim que normalmente dura 10, 15 minutos, que elas têm que ficar ali com o livro na carteira, né, sentadas. E qualquer coisa, qualquer criança que a gente observa que está desconcentrada, que está fazendo uma outra coisa, que começa a rabiscar, a gente tem que pedir para parar imediatamente e para que ela volte para a leitura. Então, isso ajuda muito na questão de concentração, né? De você focar realmente a sua atenção ali naquele livro, de você desenvolver de fato o hábito pela leitura, fica um silêncio absoluto, então é um ambiente assim tranquilo, gostoso, propício mesmo para a leitura, não é aquela coisa de estar, eu estou tentando ler e tem, né, 20 outras crianças gritando, não tem caos, né? Então é um momento assim realmente de serenidade. E como os pequenos que estão chegando agora, que são mais agitados, né, veem que os amigos de terceiro e quarto ano estão ali compenetrados, quando eles se desconcentram e tentam puxar assunto, o mais velho já corta, né? Então é tão legal, né? É tão bonito de ver assim, o quanto isso é estimulado e quanto elas reagem bem a esse estímulo, que dá vontade, assim, sabe, de você ver todas as crianças fazendo isso. E você sabe que eu amo ler, né? Eu já compartilhei aqui minha paixão pela leitura, minha paixão por livros, então é muito bacana de ver isso sendo estimulado desde cedo nessas crianças daqui. Outra oportunidade que eu tenho enxergado aqui com olhos muito positivos é o oferecimento de ateliês para essas crianças. Então, quando elas não estão nas aulas técnicas e também não estão lendo, tem um momento por dia que elas são convidadas a participar de ateliês. Então, tem ateliê ou oficinas de dança, de cozinha, de construção de coisas artesanais que são feitas com alumínio ou com madeira, com cola, papel. Então são trabalhos mais artesanais que elas colocam de fato a mão na massa. E eu participei essa semana, por exemplo, de um ateliê de dança, né? Então eu acompanhei algumas crianças que eram conduzidas por uma professora normal, que ela dá aula para primeira, segunda, terceira e quarta série.
Mas ela também tem esse outro lado que é, ela consegue dançar bem. Então ela estava puxando lá uma coreografia e tal. Então ali também são colocadas regras que as crianças precisam seguir e se elas não seguem, elas sofrem consequências. Então, por exemplo, teve um intervalo nesse ateliê de dança e algumas meninas, só tinha meninas nesse ateliê, elas chegaram atrasadas porque ficaram conversando, porque demoraram para beber água, e aí acabou não tendo a segunda parte desse ateliê. A professora interrompeu e disse: olha, vocês sabem que a gente tem uma regra aqui que é a pontualidade que tem que ser seguida, porque senão a gente atrapalha outras turmas que vão ver depois a gente. Como vocês não seguiram, a gente não vai dar continuidade hoje. Podem voltar para a sala, podem pegar o livro, ler e acabou. Hoje não tem mais. Se na semana que vem vocês voltarem a ter esse tipo de comportamento, a gente vai voltar para a sala de aula sem ter de fato participado do ateliê de dança. A escolha de vocês. Então, assim, parece duro, né, num primeiro momento. Ai, caramba, que exagero. Mas não é. Não teve reclamação, não teve argumentação por parte das alunas, abaixaram a cabeça e foram para a sala de aula. Então, provavelmente na semana que vem vai ser diferente. Elas já relembraram, ou quem está chegando agora, né, já aprendeu que chegar atrasado, sem choro nem vela, não vai ter uma coisa bacana, que eu poderia ter aproveitado muito mais. E por último, que eu quero compartilhar hoje, mas tem mais coisas que vão ser compartilhadas ao longo dos próximos vídeos, é uma grande diferença, assim, que eu vejo, pode ser que seja uma realidade diferente hoje no Brasil, em São Paulo, tá, gente? Mas na minha época de primário, eu não tinha nada, eu não aprendi nada em inglês, nada, não tive nada. Só a partir da quinta ou sexta série que a gente começou a ter noções, né, do verbo to be e tudo mais. E para o meu espanto, hoje, as crianças de primeira a quarta série receberam a aula de inglês, né? Então, coisas bem básicas, né, do tipo... como você está, né? How are you? Ou se não, quantos anos você tem? How old are you? Então, foi tão interessante, assim, de perceber que, mesmo que bem timidamente, assim, as crianças já começam a ser estimuladas também desde cedo, desde 6 anos e meio, 7 anos, né? A conseguir se comunicar minimamente, né? Então, a falar obrigado, ou a falar por favor, a pedir uma informação. Hoje a aula foi bem básica mesmo, mas assim, já é uma preocupação de desde o início trazer referência de uma outra língua, né? Então, é de tirar o chapéu assim mesmo. Eu fico por aqui hoje, espero que que essas informações sejam úteis, né, para vocês. Deixem aqui nos comentários se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber desse universo, né, de educação, principalmente de onde eu tô tendo experiência agora, né, com o primário, e eu vou ter muito prazer em responder e esclarecer aqui para vocês, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!